eu costumo dizer, e eu sempre falo com vocês, tento conversar com vocês, passar um entendimento maior do que é, por exemplo, o jornalismo, ou conversar com vocês sobre credibilidade, sobre tudo que vem acontecendo, sobre quem você escuta, sobre quem você não escuta. E, cara, eu vi muita gente cravando a venda do Gabriel Peck como se ele tivesse pedido pra sair ou que ele tivesse aceitado. E hoje o Alexandre Matos, até pela apuração que a gente teve, confirmou que o Gabriel Peck ainda não está vendido. E eu não tenho dúvida de que a decisão da venda do Gabriel Peck, ela também passa por essa questão do Herediano. São dois jogadores da mesma posição, são dois ativos do clube, são dois atletas que o Ramon contava, com o Peck muito mais, porque na cabeça do Ramon, o Peck é o melhor ponta do elenco, e o Peck é um jogador titular, é um jogador pronto. O assunto Gabriel Peck, e já me aprofundo nessa situação, acho uma boa proposta, tá? 50 milhões de reais por um jogador que fez uma grande temporada em 2023, que foi um dos 3 jogadores mais importantes do Vasco em 2023, e teve números extremamente expressivos para um ponta no futebol, que maturou depois de ter ficado 3, 4 anos convivendo com times ruins, convivendo com pressões de rebaixamento, dentro da bagunça que foi o Vasco muitas vezes, mas sempre aconteceu uma entrega, uma vontade. O Gabriel Peck, ele nunca esmoreceu. O Gabriel Peck, ele causa uma divisão na torcida do Vasco que eu não consigo entender. Eu lamento muito, tá? E no início, era entendível que esse atleta não rendesse tanto. Era entendível que esse atleta teria problemas para amadurecer, para tomadas de decisão, para ser o jogador que ele é hoje. Porque isso faz parte de um processo. E a subida do Gabriel Peck, assim como praticamente todos os jogadores que vieram da base do Vasco nos últimos 10 anos, elas nunca eram transições tranquilas. Os garotos tinham que subir, resolver e muitas vezes serem soluções financeiras pelo talento deles, para que eles tivessem que ser vendidos para que o Vasco sobrevivesse. Foi nesse contexto que o Gabriel Peck subiu para os profissionais do Vasco da Gama. E que, de fato, naquele momento, nos 2, 3 primeiros anos da carreira do Gabriel Peck, ele não estava pronto. É claro que ele não estava pronto. Porque para você formar um jovem, um atleta, demora. E quando você faz essa transição de forma errada, apressando as coisas, colocando uma pressão imensa, cara, para pra pensar, você com 18 anos vestir a camisa do Vasco da Gama, é um peso enorme, amigo. É um peso enorme. Tem que ter culhão, tem que ter maturidade, tem que ter um amadurecimento rápido. É difícil pra cacete. E nem sempre, eu sempre falo isso também, não é porque o cara é da base que ele é craque. A torcida muitas vezes tem uma expectativa em jogadores da base como se todos tivessem que subir sendo craques. E não é assim. Às vezes o cara pode subir e se tornar um bom jogador, se tornar um jogador extremamente útil àquele elenco. Ele não precisa subir sendo o novo Neymar, sendo o novo Coutinho, sendo um Endrick da vida, um Vitor Roque. Ele pode apenas ser bem formado e ser um bom jogador. E esse é exatamente o caso do Gabriel Peck. O Gabriel Peck hoje, indiscutivelmente, é um bom jogador. É um jogador que, se você conversar com empresários, analistas, eles falam, cara, esse moleque é uma bomba. Ele tem velocidade, ele tem recomposição tática defensiva, composição tática ofensiva, tem habilidade, vem se aprimorando na questão do chute, tem a deficiência da tomada de decisão, mas se você for parar para pensar no contexto do Peck, ele nunca teve um time decente ao lado dele. Olha que loucura. O Gabriel Peck nunca teve um time decente do lado dele. Na primeira vez que ele teve um time decente ao lado dele, que foi principalmente no segundo turno desse Campeonato Brasileiro, ele simplesmente, se eu não me engano, está entre os 3 pontas que mais renderam gols ao Vasco da Gama do futebol brasileiro.
Então, qualquer birra com o Gabriel Peck é pessoal. Se você não gosta do Gabriel Peck, isso é uma coisa pessoal sua. E tá tudo bem. Às vezes a gente não se bate com certos jogadores, mas fechar os olhos, tapar os olhos, falar coisas do tipo, vende agora, antes que o Gabriel Peck... Não, mano. Não. Gabriel Peck é um jogador pronto pro futebol brasileiro. Pronto. Não só pronto, como é uma peça importantíssima. E diria que ele seria uma peça importantíssima em 90% dos times do futebol brasileiro. Ele é um dos bons pontas que a gente tem aqui. Hoje, é uma boa proposta, Pedrosa? É claro que é. 50 milhões de reais é uma ótima proposta. Eu venderia? Eu não venderia o Gabriel Peck. De forma alguma. Já foi a época, e isso não quer dizer que vendas não são necessárias, mas já foi a época que você vendia jogador para pagar salário, para fazer com que aquele clube sobreviva. As vendas, elas fazem parte de qualquer clube do mundo. Qualquer clube do mundo precisa vender para equilibrar contas. Agora, hoje é o momento de vender o Gabriel Peck, com a saída iminente do Orediano, com ele sendo o jogador que o Ramon Dias ama, e se encaixa perfeitamente no sistema de jogo do Ramon Dias? Não é. A não ser que você pegue esses 50 milhões de reais e vá contratar um jogador pronto. Aí é outra história. Porque com 50 milhões de reais, você contrata um ponta pronto. Se você fizer um trabalho minucioso dentro do mercado, eu acredito muito que essa diretoria tem capacidade para fazer, você contrata 2 pontas com esse valor. Talvez num fim de contrato, talvez num empréstimo com opção de compra, fazendo uma compensação ali, com obrigação de compra. É possível fazer isso. Só que vai acontecer isso? Eu prefiro apostar num jogador de 50 milhões pronto do que dar um voto de confiança no Peck, que vai agora para a pré-seleção olímpica. Foi convocado, cara. Ele tá convocado. Ou seja, tá convocado para a seleção pré-olímpica, valoriza por estar convocado, valoriza porque vai estar num contexto melhor, com um time mais formado. Será que não era, talvez, um pensamento de vender o Peck no meio do ano? Porque propostas vão chegar. Vão chegar, como chegaram desde o ano passado. E esse valor só foi aumentando. Ele recebeu uma de 6 milhões de euros do Nantes. Hoje, o valor, que era de 30, está em 50. Será que não dá para esticar para 60? Tá? É só um pensamento. E nessa conversa do PEC, porra, é 880, eu amo ou odeio. Eu não tô nem no 8 nem no 80. Só que eu consigo, com a clareza de um jogador que cada vez, a cada ano que passa, fica mais maduro, que se dedica, que ama o Vasco, que dá a vida em campo, que não se machuca. Eu consigo entender que esse cara pode render mais do que 50 milhões ao Vasco. Ele não pode só render financeiramente ao Vasco, ele pode render desempenho. E com esse desempenho, se ele tiver um ano parecido com o que ele teve nessa temporada agora, o valor dele vai subir. Dentro de um contexto mais favorável, dentro de uma pré-temporada, de um grande treinador, de melhores companheiros, eu não tenho dúvida que o Gabriel Peck tem mais possibilidade de crescer e esse valor crescer do que o valor dele diminuir. Eu não sou vidente. Não sei se pode ter uma lesão, pode acontecer qualquer coisa. Agora, falta de empenho, falta de vontade, de dedicação desse atleta, eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Corpo mole, eu tenho certeza de que isso não vai acontecer. Então hoje, e aí já parto para informação, a decisão está nas mãos do Vasco. É claro que o jogador é sempre ouvido. E o Peck sabe que essa proposta é muito boa. Ele sabe que ele vai jogar no mercado diferente. Você ter a oportunidade de jogar na MLS e você aprender o inglês e você dar uma outra vida para sua família. Porque a gente está falando de, teoricamente,
o país mais desenvolvido do mundo, o melhor país do mundo, sendo um jogador de futebol, parecido com a situação do Thales Magno quando ele foi também. Isso aí seduz qualquer um, cara. Vai morar em Los Angeles. Vai jogar em MLS. Vai ganhar em dólar. Quem não se sente seduzido por isso? Qualquer um. Se alguém aqui falar que não gostaria, como atleta, de ter esse cenário, desculpa. Conhece pouco. Porque é uma oportunidade única na carreira. Tá? Porém, também sei que ele tá feliz no Vasco. Ele é muito feliz aqui. E que hoje o Gabriel Peck ainda é jogador do Vasco. Se amanhã vai aceitar a proposta, se daqui a pouco vai aceitar a proposta, isso eu não sei. O que eu sei, e como eu sabia, e que foi confirmado pelo Matos hoje, é que o clube conta com ele e que isso vai ser conversado. E principalmente, o Ramon Dias ama o Peck. Ele adora o Peck. Se você for perguntar pro Ramon Dias se libera o Peck não ou não, ele vai com certeza falar que não. Só que existem outras situações envolvidas. Então a gente vai acompanhando. E a minha opinião sobre o Peck, junto com as informações que eu trouxe aqui, é de que eu não venderia o Peck. Mas entendo também e não acho nada absurdo, nada anormal que a decisão por vendê-lo.